E cá estamos para mais um episódio do Troca de Bolas, no arranque da temporada de relva, bem exemplificado aqui pela passagem da terra batida, a bola oficial de Roland Garros e a bola oficial do Wimbledon. De facto, uma mudança brutal da superfície, considerada mais difícil no contexto do circuito profissional masculino. Muito boa tarde, Pedro. Como é que estás? Vamos então falar de calendário, falar da transição de terra batida para a relva e dar também ênfase aos primeiros campeões na clorofila. É verdade, entramos na chamada mini época de relva, que agora já não é assim tão mini como era há uns anos atrás. Há ali mais uma semana que foi introduzida, e bem, acho eu, entre o fim da época de terra batida, conclusão de Roland Garros e o início da época de relva, que depois vai culminar, obviamente, no torneio do Wimbledon. E é curioso ver também a programação dos jogadores, especialmente os principais. Uns começam logo a jogar, há outros que agora, como têm 3 semanas, tentam dosear ali um pouco mais a sua preparação, mas a verdade é que ainda é pior que a terra batida em termos de tempo de preparação. É uma superfície tão específica e há mesmo muito pouco tempo para os jogadores se adaptarem a essas exigências. Acho que acaba sempre por vir ao de cima o ténis natural de alguns jogadores para a relva, não é? Mais do que preparação. Há jogadores que têm aptidões já especiais, digamos assim, para a relva, nomeadamente um bom serviço, não é? Acima de tudo, os pontos são muito mais curtos. Já tive agora, na semana passada, e nestes dias também já a ver muitos encontros em relva. Realmente não tem nada a ver com o tipo de jogo que se faz em terra batida. É realmente gritante as diferenças. Mas tivemos já uns primeiros vencedores na semana passada, que por acaso, por muito pouco, não tivemos outra vez um Andy Murray a voltar aos títulos. É verdade. Foi em Estugarda, chegou à final, perdeu com o Matteo Berrettini, também ele um regressado, incrível também, uma grande semana do italiano. Ele teve uma pequena operação à mão no final de março, não jogou a época terra batida, talvez tenha tido um bocadinho mais tempo para se preparar para as condições de jogo mais rápidas, mas o que é facto é que foi o italiano a levar a melhor. E o Murray chegou à final e por acaso teve uma pequena lesão abdominal, obrigou até a desistir agora de Queens. Vamos ver, era bom ver outra vez um grande Murray de volta a Wimbledon, pelo menos é isto que os britânicos todos desejam, não é? De facto, a mudança da terra batida para a relva é brutal, considerada a mais difícil, porque são duas superfícies no que diz respeito à altura do ressalto, as duas superfícies que estão no extremo, embora de há principalmente 2 décadas para cá tenha havido toda aquela uniformização que tanto foi debatida e discutida de, hoje em dia, todos os diferentes tipos de superfície estarem muito aproximadas umas das outras, para mais Wimbledon abrindo as latas de bolas, eu creio que são 2 semanas antes, para a bola ficar um bocadinho mais lenta, também com uma relva mais forte para resistir à erosão do torneio. Faz com que as condições sejam mais lentas, mas relva é relva. E antigamente, até 2015, tínhamos apenas 2 semanas. E era de facto um feito jogar muito bem na lenta terra batida de Roland Garros e muito bem na rápida relva do Wimbledon. Tanto que só Bjorn Borg conseguiu fazer essa dobradinha 3 anos consecutivos, porque ele ganhou 6 em Wimbledon, 6 em Roland Garros, 5 em Wimbledon. Só que em Roland Garros, um ano que perdeu com o Adriano Panatta, houve outro ano que não jogou por causa de uns torneios intercidades nos Estados Unidos, 1977, e ele ganhou então 2 consecutivamente em 78, 79 e 80, porque depois em 81 ganhou Roland Garros e perdeu a final do Wimbledon com o John McEnroe. E até chegarmos ao Big Three, principalmente Roger Federer e Rafael Nadal, que foram depois aqueles que começaram a jogar tão bem. Tivemos ali, não houve assim ninguém, mas tivemos ali talvez Jim Courier e André Agassi, que pontualmente, não foram todos os anos, né, mas conseguiram ter ali mostrar ali um ténis muito bom nas 2 superfícies, com tão pouco tempo. O próprio Stefan Edberg também jogou 2 finais, mas perdeu-as em 1989, mas de facto o primeiro a conseguir imitar o Bjorn Borg, tanto tempo depois, foi o Rafael Nadal, e logo o Rafael Nadal em 2008, quando ganhou o Wimbledon pela primeira vez. Depois tivemos
Exatamente no ano seguinte, Roger Federer a fazer a dobradinha. É curioso, tanto tempo sem ninguém conseguir fazer a dobradinha, e depois temos 2 em anos consecutivos. E o Novak Djokovic, que se calhar até era um jogador muito bem apetrechado para conseguir tal feito, só conseguiu ganhar em Paris e em Londres no ano passado. No ano passado, quando bateu o Rafael Nadal nas meias finais e depois ganhou em Wimbledon, após aquele ano de ausência dos relógios do All England Club. Eu acho que aí talvez não seja também pelas dificuldades, só as dificuldades de adaptação. Acho que aí também tem a ver com as exigências de Roland Garros, que tornou-se um torneio muito mais exigente nos últimos anos. Logo à conta desses 3, né, do Big Three, que realmente elevaram muita fasquia, mas ganhar Roland Garros hoje em dia também é talvez mais exigente do que há 20 anos atrás, obviamente. E eu acho que isso aí, com 2 semanas depois, o desgaste, era mais o desgaste físico e emocional, mental, do que propriamente as semanas de adaptação. Acho que aí teriam mais peso, e acho que a meu ver, acho que foi isso que dificultava mais a obtenção da dobradinha. Pois é, das meias sujas da terra batida à fotossíntese, das superfícies ocres aos verdejantes relevados. Tivemos então nesta primeira semana o Matteo Berrettini a brilhar, com a tal ausência. Para ele foi o primeiro torneio após aquela fase inicial da época, os hardcourts dos Antípodas. Desde março. E dos hardcourts também depois que seguiram. Mas é incrível como ele entrou a servir. Ele também tem 1,96 m, mas apresentou 96% de primeiros serviços. Ele houve ali uma fase em que em 57 primeiros serviços acho que só falhou 2, e mesmo assim o Andy Murray, que para mim até jogou o melhor ténis que tem apresentado desde há largos anos, até porque bateu pela primeira vez um jogador do top 5, o Stefanos Tsitsipas. Mostrou-se a jogar muito bem, a bater uma grande direita. Eu sempre fui muito crítico da direita do Andy Murray, que não lhe dava aqueles pontos pão com manteiga, serviço de direita que facilmente dava ao Roger Federer, ao Rafael Nadal ou ao Novak Djokovic. E estava nos pontos mesmo, apesar de um jogador que estava a servir monumentalmente. E obviamente um grande serviço, também tem uma grande direita, o Matteo Berrettini, depois aquele slice que na relva é particularmente eficaz e que mascara um pouco algumas debilidades da esquerda. Não há dúvida que para que a final fosse equilibrada era mesmo preciso um Andy Murray a jogar muito bem, mas não bastou, porque entretanto... Mas é curioso, são 2 jogadores que realmente têm bom ténis, um ténis naturalmente adaptado à relva. Embora tão diferentes. E bastante diferentes. Deixa-me só dizer que o Murray realmente não derrotava um top 5 desde novembro de 2016. E esse ano de 2016 foi também a última vez que ele ganhou um torneio em relva, que foi o Wimbledon. Exatamente. E por pouco não ia conseguir outra vez. Mesmo assim, com a presença na final, voltou ao top 50, o que não acontecia também desde maio de 2018, embora para ele acho que o ranking não seja, neste momento, seja algo secundário. Ele quer estar bem de saúde e poder jogar ténis a 100%. E vamos ver se ele recupera dessa pequena lesão, que acho que não é muito grave, uma lesão abdominal. Para o Wimbledon, acho que vai ser um jogador a ter em conta. Uhum. Pois, Stuttgart é um torneio que eu conheço. Os jogadores criticaram um pouco a qualidade da relva. Era um torneio daqueles tradicionais em terra batida, que depois, na reformação do calendário, com a inserção de mais uma semana entre Roland Garros e Wimbledon, viu a oportunidade e chamou-a para si. Acho que fez bem, porque de facto a época de terra batida não é muito prolongada, e já vamos falar escapulizadamente do novo calendário do circuito profissional a partir de 2023. Também estava inserido naqueles torneios pós-Wimbledon, mas obviamente que a um mais alto plano, torneios em terra batida depois do Wimbledon, mesmo que contem aqui e ali com um jogador de nomeada, enfim, já se sabe que os melhores estão com a cabeça já nos hardcourts do continente norte-americano. Mas em Stuttgart houve de facto algumas críticas relativamente à superfície de relva, e o greenkeeper é o mesmo do Wimbledon, porque o Wimbledon também patrocina e apoia esta adesão aos torneios em relva para ser criada a tal mini-temporada de relva que mencionaste. Também a destacar no torneio de Stuttgart o regresso do Nick Kyrgios,
que jogou bem, mas depois perdeu com Andy Murray, que é um grande amigo seu, e com, um jogo de penalidade pelo meio, desistiu praticamente da segunda partida e depois surgiu dizendo que recebeu insultos raciais. Agora, recebeu antes e ficou afetado por isso, ou recebeu depois de ter abdicado, entre aspas, do encontro? É de facto uma personalidade muito complexa. É um jogador que realmente mostra o seu melhor e o seu pior. O melhor porque realmente tem muito talento e quando está a pensar e concentrado joga muito bom ténis e pode ir realmente muito longe, especialmente nas superfícies mais rápidas, e acho que ele mostrou isso. Acho que perder com o Murray, apesar do ranking dos escoceses neste momento, acho que não, em relva, acho que não nos ilustra ninguém, mas acho que realmente ele basta qualquer coisinha e ele sai fora do jogo, começa mais preocupado com questões extra-ténis e isso é a parte fraca, digamos, dele, porque realmente acaba por não ser um jogador que está ali para ganhar. Realmente continuamos a divertir-se no campo, gosta de jogar, dá espetáculo, mas também tanto queria fãs como queria ódios de estimação. Sim. E eu acho que às vezes alguma boca, algum adepto que goste menos dele e acha que ele é um palhaço, entre aspas, como antes também muitos achavam que o McEnroe era em Wimbledon, e às vezes a troca de palavras às vezes é quase inevitável, mas há que também saber não ouvir, não é? Ou tentar apagar, mas com Kyrgios é difícil, que as coisas entram por um ouvido e saem por outro. Mas ele está de volta, é bom, acho que é bom para o ténis. Acho que os mais jovens gostam dele e é daqueles estilos de ténis que atrai muita gente. E na relva é candidato a ir longe em qualquer torneio. Mas de facto, é muito culpa dele e aqui está culpado e muitas vezes tudo isto que se gera à volta dele, toda esta negatividade, alguma hostilidade, também é culpa dele, daí merecer este guilty, porque ele poderia gerir a situação de maneira bem distinta, fazer da adversidade algo de positivo, ganhar motivação a partir daí e tirar o melhor partido do seu ténis, porque de facto ele na relva é dos melhores jogadores do mundo, é um jogador que faz falta ao circuito e mesmo não ganhando tantos títulos e tantos títulos importantes, é sempre um tenista que esgota as bancadas por onde quer que passe, mas de facto esteve mal e pode ter razão, mas também perde muita da razão que tem pelas atitudes que toma. Estavas a dizer isso, eu estava a lembrar do próprio Djokovic, embora razões completamente distintas, sim. Mas o Djokovic também tem ódios de estimação, mas ele consegue utilizar isso um pouco até como combustível para jogar melhor. Aliás, vi isso agora ainda recentemente em Roland Garros, também há muita gente que não gosta dele, também por questões extra-ténis, mas ele consegue muitas vezes ver isso como mais uma barreira para ultrapassar e puxar por si próprio e subir o nível. São jogadores também, obviamente, com caráteres diferentes, mentalidades diferentes. Novak Djokovic, que está esta semana a treinar no Montenegro, vai para a praia, depois treina em hardcourts com um júnior. Os nossos espiões deram-nos essa informação, portanto é aqui uma caixa para os nossos ouvintes. Bom, paralelamente ao torneio de Stuttgart, tivemos também o tradicional evento de 's-Hertogenbosch, na Holanda. O torneio com o nome mais difícil do circuito. Um torneio que, de facto, tem recebido nomes completamente diferentes ao longo dos anos, mas é sempre ali em 's-Hertogenbosch, está 's-Hertogenbosch. Há quem fala em Den Bosch, que é a localidade de partida, Rosmalen. 's-Hertogenbosch. Enfim, mas houve uma grande surpresa. Foi uma grande surpresa. Basicamente é um conto de fadas, um Cinderelo para mais um jogador da casa, porque poderia ser perfeitamente um jogador oriundo de um país qualquer desconhecido, mas para bem do torneio e para bem do público local, houve um jogador da casa que era um júnior, enfim, não diria de primeiro plano, porque ele não passou pelo top 10 mundial, esteve ali às portas do top 10 mundial de sub-18, mas um bom jogador com alguns títulos Future, nenhum título Challenger em 2 finais, e que de repente, sem nunca ter ganho um encontro no circuito ATP, vai até o título e ganha de maneira convincente. Começa por derrotar na primeira ronda do quadro principal um amigo, que é talvez o jogador que me é mais próximo do circuito profissional, o Matt Ebden, que é um bom jogador em relva, e depois só para com o troféu na mão depois de ter aniquilado
o número 2 mundial, novo número mundial, Daniil Medvedev, que na cerimónia de entrega de prémios até brincou com isso mesmo, geriu a situação com muito humor, o novo número mundial. Ainda não sabes o nome dele. É Tim van Rijthoven. Acho que é este. Tim van Rijthoven. O I e o J em holandês é um Y, Rai. Tim van Rijthoven, que é o primeiro campeão holandês em Herzogenaurach desde 2003. Tinha sido o seu último compatriota a ganhar, tinha sido Schenk Schalken. E tu estavas a dizer que ele nunca ganhou títulos Challenger em singulares, porque em pares ganhou. Sim. E um dos que ganhou em pares foi aqui no ano passado, o Eiras 4, aqui no Jamor. Ele esteve cá, por acaso eu tomei alguma atenção a ele e ao seu compatriota, o Jesper de Jong, porque eles vinham acompanhados do seu treinador, nada mais nada menos que o Paul Haarhuis, o antigo número 1 mundial de pares e um excelente jogador também de singulares, obviamente. Sim. E nós até entrevistámos, falámos com o Paul Haarhuis. Aliás, não estamos a ligar muito aos miúdos, mas o que é facto é que... aliás, o Paul Haarhuis é co-protagonista de um dos mais famosos pontos de todos os tempos. Foi no Open dos Estados Unidos, diante do Jimmy Connors, um ponto no qual o Paul Haarhuis está a dominar a jogada e tem 3 ou 4 smashes para acabar o ponto e depois o Jimmy Connors prolonga a jogada e acaba com um passing shot extraordinário de esquerda na passada, com o público em ebulição. E obviamente toda a gente fala ao Paul Haarhuis nesse ponto e nós tivemos a oportunidade de mostrar ao Paul Haarhuis, de falar ao Paul Haarhuis nesse ponto e de mostrar aos miúdos esse ponto através do YouTube. E eles não sabiam, ficaram malucos, obviamente. Portanto, o Tim van Rijthoven era um deles e, de facto, é bom ver um jogador também, um jovem jogador com uma esquerda a uma mão, saltar para a ribalta, de maneira completamente inesperada. Só por curiosidade, ele quando veio cá estava fora do top 300, perdeu em singulares na primeira ronda com o Holger Rune, que acabaria depois de chegar à final. Esse torneio foi ganho pelo Gastão Elias. Agora em Herzogenaurach ele ainda estava fora do top 200. Ganha um torneio ATP e nem assim consegue ainda entrar no top 100. Ele estava mesmo lá muito atrás. Mas recebeu um wildcard para o Wimbledon graças a esse feito. Ele esta semana aparece no 106º posto, mas é mais uma prova de que realmente o nível está muito elevado e qualquer bom jogador no circuito profissional, independentemente se esteja no circuito principal ou não, tem realmente muito bom ténis e pode ir longe nestes torneios, especialmente se estiver numa semana assim. E claro, também acho que jogando diante do público, obviamente que ajuda muito. Há ali sempre uma energia extra. Mas foi incrível, eu vi alguns encontros dele, inclusive os últimos meios finais, final. Ele teve sempre uma calma incrível, uma calma olímpica mesmo, eu diria. Para um rapaz tão jovem, achei interessante. E os holandeses são herbívoros. Tivemos o Richard Krajicek a ganhar o Wimbledon em 1996, depois tivemos aquela geração, desde o Jan Zimmerink, o próprio Paul Haarhuis, enfim, são jogadores que normalmente atuam bem em superfícies mais rápidas. O próprio Botic van de Sandshoek pode jogar bem em relva. São herbívoros e vamos ver como é que ele se irá portar a partir de agora, porque as atenções vão estar sobre ele, ele já vai ter alguma responsabilidade na defesa deste novo estatuto que ele alcançou. E em Samarim, que posso confessar que também cheguei a jogar com ele em relva, mas foi futebol. Naquele domingo de intervalo, já não me lembro muito bem como é que ele organizou, mas jornalistas portugueses, espanhóis e holandeses combinámos ir lá para um parque em Londres jogar e o Cian Samarim que apareceu também e teve a jogar a bola connosco. Curioso. O Middle Sunday em Wimbledon, que era uma tradição e que deixou de existir, portanto este ano vamos ter uma quinzena a full no All England Club. Ainda no que diz respeito aos títulos em relva, tivemos também outra grande surpresa, da vitória de uma brasileira, a Bia Adamaia, em Nottingham. E logo um primeiro título da WTA num local prestigioso. Não sei se o Sheriff de Nottingham e o Robin Hood estavam a assistir, mas foi um grande título. É uma grande vitória para a tenista brasileira, que tem ligações a Portugal, tem família a viver aqui na zona das Caldas da Rainha. Aliás, ela esteve no ano passado nas Caldas da Rainha a jogar no Portugal Ladies Open. Tem uma grande ligação aqui também, não só por causa da família, mas também mesmo em termos de carreira, teve aqui grandes resultados, passou aqui muito tempo a competir e a treinar-se. Ela neste momento tem 26 anos, é curioso que ela tinha acabado de entrar no top 50,
e só depois disso é que consegue ganhar o seu primeiro título da WTA, mas está realmente em ascensão. E só também aqui uma curiosidade, a última tenista brasileira a ganhar um título em relva foi Maria Bueno em 1968. Maria Esther Bueno. Outra curiosidade também em relação à Bia Maia é que ela também ganhou em pares. Exatamente. E este ano só ainda houve outra jogadora que tinha ganho também singulares em pares no circuito WTA, tinha sido Ashley Barty, logo no início do ano em Adelaide. Portanto, é realmente foi um feito fantástico, uma grande semana da Bia Haddad Maia, e vamos ver até onde é que ela agora criar aqui algumas expectativas para o Wimbledon. Vamos ver onde é que ela também consegue ir num grande torneio, numa superfície que já se viu, ela dá-se bem, ela é uma jogadora grande, um bom porte atlético, gosta de vir para a rede, tem um bom vôlei. Até por causa da prática de pares. Exato, e acho que realmente é uma jogadora que muitas das mais credenciadas não vão gostar de apanhar pela frente em Wimbledon. Uhum. Esta semana continuamos em relva, obviamente, sendo Deixa-me que... só, desculpa lá, referir Sim. só uma coisa em relação à semana passada, só um destaque para a vitória no circuito ITF de um tenista português, Duarte Val, que ganhou o seu primeiro título profissional. Ele já no ano passado tinha estado em 2 finais no circuito ITF. Ele é um jogador que tem estado nos Estados Unidos nos últimos 5 anos. Foi um bom júnior português. É verdade. Ele aqui estava a ser treinado pelo Emanuel Couto. Sim, eu cheguei a ver o Duarte em Wimbledon, nos júniores, com o Emanuel, e até me recordo porque a senhora que inspirou o célebre filme O Diabo Veste Prada, e que também é muito próxima do Roger Federer, parou, porque ela ia passar no corredor, e parou para ver um bocado desse encontro. Eu lembro que na altura escrevi, como é que ela se chama agora? Anne Wintour. Pois, porque ela é a diretora da Vogue norte-americana, mas ela é de origem britânica e gosta de ir a Wimbledon durante a quinzena, e parou para ver. Eu depois até escrevi na notícia, houve um júnior português que teve uma personalidade VIP a assistir ao seu encontro. Mas nesse encontro o Duarte Val não vestiu a pele do diabo e acabou derrotado. Foi de facto uma excelente vitória. E é bom ver o Duarte Val, como o Nuno Borges, também depois passar do circuito universitário para a alta roda do circuito profissional, começando pelos futures, como o próprio Nuno Borges começou, e depois challengers, e hoje em dia o Nuno Borges já está a jogar bem. Estreou-se em Wimbledon, no quadro principal de um torneio de duração pela primeira vez, vindo do qualifying. Ainda no que diz respeito à semana passada, Roland Garros, ainda no que diz respeito à semana passada, houve um outro torneio com uma final 100% russa entre duas jogadoras banidas do Wimbledon. Obviamente estão a tentar ganhar pontos nestas semanas, que podem competir fora da Grã-Bretanha. Exatamente. E foi a Katarina Alexandrova que acabou de levar a melhor sobre aquela que era mais favorita, a Arina Sabalenka. Exatamente, que chegou tão longe o ano passado em Wimbledon. Bom, esta semana temos mais torneios, inclusivamente os 2 eventos ATP 500 do circuito profissional masculino, no Queens e em Halle. Portanto, a Inglaterra e a Alemanha continuam a ser os principais países no que diz respeito aos torneios pré-Wimbledon. Obviamente, tratando-se da Inglaterra, isso é um facto natural, mas a Alemanha tem também apostado muito nesta mini-temporada. Aliás, o próprio torneio de Halle nasceu mesmo à imagem do Wimbledon. Mesmo o próprio corte central parece ali um mini corte central do All England Club, com as devidas distâncias, mas foi ali o seu criador que quis recriar mesmo ali, né, porque o fundador de localidade, um pequeno torneio do Wimbledon. E agora já está um torneio relativamente grande. O fundador de uma empresa de vestuário que era fanático de ténis, e mais um mecenas. São bem-vindos todos os mecenas que gostam da modalidade e que estão dispostos a investir na modalidade. Foi pena o ténis alemão não estar a acompanhar. O ténis alemão que viu grandes campeões como Steffi Graf e Boris Becker e Michael Stich também. Isto para falar de campeões do Wimbledon, estamos a falar já na relva, mas ultimamente o ténis alemão continua com muito bons jogadores, né? Tem vários bons, mas não há também um que se destaque. Realmente há grandes potências do ténis, como França, mesmo os Estados Unidos, a Alemanha,
continuam a ter muitos bons jogadores, mas falta-lhes mesmo um grande campeão. Agora tem um campeão no xadrez. O Boris Becker. Acho que esta piada foi fracota, não foi, Pedro? Bom, esta semana, e para além dos já mencionados torneios de Halle e Queens, temos na vertente feminina mais um torneio na Alemanha, o evento de Berlim, que antigamente era um dos principais eventos de terra batida a caminho de Roland Garros. E convém aqui também abrir umas aspas relativamente a um nome grande do ténis mundial, uma vez que se trata de uma campeã de um torneio do Grand Slam, Emma Raducanu, que na passada semana e em Nottingham voltou a apresentar uma condição física precária, teve de desistir. Ela que começou a dar nas vistas precisamente há um ano em Wimbledon, com aquele trajeto que foi travado um pouco por aquela situação algo ofegante em que ela sentiu pressão e a frequência cardíaca estava tão elevada que depois não pôde continuar a jogar. Enfim, Berlim é o torneio principal desta semana no circuito feminino, mas temos já um tenista português a ganhar na relva. É verdade, deixa-me só dizer que também há um torneio de Birmingham, da WTA Tour, e há vários torneios Challenger, e já temos esta semana o Nuno Borges a ganhar em relva no torneio de Ilkley, e frente ao Jordan Thompson, o jogador top 100, 70º esta semana. É um freguês do Nuno Borges, porque foi o Jordan Thompson quem perdeu com o Nuno Borges na estreia dele no quadro principal do Millennium Tour Open no ano passado e voltou a levar na toca. E vai ter agora pela frente um veterano, o Andreas Seppi, grande servidor, vamos ver. Mas sem dúvida bons primeiros passos do Borges na relva, também não é uma superfície, não? Acho que duvido que ele uma vez tenha jogado, não estou a ver nos Estados Unidos, no circuito universitário, em jogar em relva, e também não acho que ele tenha jogado Challengers nos anos anteriores. Mas enfim, só tem que manter, é uma experiência. Só tem que manter-se baixinho e tomar conta do seu serviço e depois esperar pelas oportunidades. Manter o baixinho para quem tem 1,80m e tal, 90. Bem, o Richard Krajicek é quem tem o recorde de estatura em Wimbledon, 1,96m, na altura até era o recorde de altura no que diz respeito a campeões de títulos do Grand Slam, mas enfim, tomar conta do serviço é fundamental na relva. Para a semana voltamos a ter mais uma semana relevada que inclui o qualifying de Wimbledon. Bom, e agora está na altura então de falarmos da nova concepção de calendário para o circuito profissional a partir de 2023, até porque é algo que nos diz diretamente muita coisa, tendo a ver com a existência de um torneio no escalão superior, no circuito ATP, no caso, o Millennium Tour Open vai mudar data a partir do próximo ano devido a uma grande reformulação do circuito profissional masculino que diz respeito aos principais torneios em terra batida que fazem parte do circuito profissional masculino, porque o ATP Tour não se responsabiliza pelos eventos do Grand Slam, são os 4 grandes torneios que são os pilares da Federação Internacional de Ténis, e sempre houve aquela noção de o ATP pegar nos exemplos muito bem sucedidos dos grandes torneios norte-americanos de março, primeiramente Key Biscayne, depois Indian Wells, agora o torneio de Key Biscayne joga-se em Miami, e sempre houve aquela pressão dos diretores dos Masters 1000 europeus replicarem esse modelo tão bem sucedido dos Estados Unidos de uma semana e meia, ou seja, quase 2 semanas, são basicamente eventos de 11 dias, e replicarem esse formato também na Europa. O problema é que a temporada de terra batida tem escassas semanas, Pedro, e foi muito difícil encontrar aqui buracos para colocar todas as pedras do puzzle da melhor maneira possível. Os Masters 1000 são realmente a joia da coroa do circuito ATP, são os 9 grandes torneios e mais o 10º, que é os ATP Finals. É aí também que a ATP tem a sua maior fonte de receita, uma receita que depois dá para todo o circuito e não só para o circuito ATP, também o Challenge Tour, enfim. É realmente um grande mundo do ténis masculino, mas esses são os eventos principais, são aqueles que dão maior receita, também têm maior mediatismo, e é natural que
acaba por ser natural que eles também todos queiram ter as mesmas, o mesmo tempo de antena, digamos assim, no calendário. Referiste a Indian Wells em Miami, sempre tiveram alguma sorte, porque ali em março nunca houve muita concorrência, e sempre tiveram espaço para se realizarem durante 12 dias, que acaba por ocupar 2 semanas do calendário, mas chegou agora à altura dos torneios de terra batida, os Masters 1000 terra batida, não todos, porque Monte Carlo continua a ocupar apenas só uma semana, mas especialmente Madrid e Roma a quererem expandir-se, e vão ocupar 2 semanas de um calendário numa altura do ano que está realmente muito congestionada, e isso acaba por obrigar a que os outros torneios mais pequenos se tenham que apertar ainda mais. Sim. E foi isso que acabou por acontecer. Há vários torneios, outros, como o caso do Millennium Steel Open, teve mesmo que mudar de data. Vai passar a realizar-se 3 semanas antes. No próximo ano irá realizar-se entre 1 e 9 de Abril. Será a primeira semana da época terra batida. Nessa semana, logo a seguir à conclusão do Masters 1000 de Miami, vamos ter ténis no Millennium Steel Open, também em Houston, nos Estados Unidos, e em Marrakech, em África. 3 continentes diferentes. 3 continentes diferentes, mas o Millennium Steel Open marca o arranque da época europeia de terra batida, que depois irá culminar em Roland Garros. Sim, uma reformulação que, enfim, já se adivinhava há muito tempo, porque o lobby, sobretudo imposto por Ion Tiriac, enquanto patrão do evento de Madrid, embora, entretanto, tenha passado o testemunho para a AMG, foi sempre muito forte, e ele sempre teve argumentos financeiros para querer comprar as semanas que circundavam o seu torneio. Mas falou-se de muitas situações alternativas. Inicialmente até se falou em colocar os torneios ATP 250 na segunda semana dos Masters 1000 de Madrid e Roma. Para mim seria uma solução catastrófica, seria sobretudo catastrófica para os organizadores, porque teriam de preparar um torneio e vender a patrocinadores sem ter o mínimo conhecimento do elenco, estando dependente dos resultados da primeira semana nos eventos Masters 1000. E o tempo de antena iria ser muito menor, obviamente iriam ser um bocado ofuscados, não é? Bem, mediaticamente. Mediaticamente não iam ter o mesmo impacto, obviamente. Basicamente, o que acontece hoje em dia com um torneio Challenger que se jogam na segunda semana de eventos Masters 1000, nos Estados Unidos, por exemplo. E isso aconteceria na Europa, e um torneio ATP 250 não ter, enfim, um espaço próprio de existência acabaria por ser uma solução alternativa muito, muito nefasta. Agora, olhando para o calendário, qual era a opção que podia ter existido? Não vejo grandes alternativas, Pedro, não sei qual é a tua opinião, mas de facto aqui foi mesmo uma questão de os outros torneios terem de se acomodar perante, enfim, aquelas 2 semanas que agora compõem um mês, não é? 2 semanas de Madrid, 2 semanas de Roma, que são ali um bloco incontornável na mini-temporada de terra batida, porque é de facto uma mini-temporada, pouco mais longa do que a de relva. Agora, temos 3 soluções alternativas, que nesta altura já estão definidas. Havia a semana antes de Roland Garros, que comportava também a fase de qualificação, na qual os portugueses, enfim, participam habitualmente, porque a única exceção tem sido, num plano mais regular, o João Sousa. Portanto, fazer jogar o Millennium Steel Open nesta semana seria retirar a possibilidade a portugueses de também competir eventualmente no qualifying de Roland Garros. Depois temos Lyon e temos Genebra, e não é por acaso que Lyon e Genebra se jogam nessas semanas, porque geograficamente estão perto de Paris, estão perto de Roland Garros. Depois há outra semana que atualmente, e a partir de 2023, quando falo atualmente, falo na nova reformulação do calendário, contempla um ATP 500, que é Barcelona, com todo o seu peso histórico e os participantes espanhóis. Depois temos Munique, com o poder da economia alemã. E temos Belgrado, um evento organizado pela família de Novak Djokovic e com os seus amigos. Portanto, fazer jogar o Millennium Steel Open nessa semana seria um 4º torneio numa mesma semana, e seria de facto muito, muito, muito complicado para todos os jogadores, e para quadros de qualidade seria uma repartição excessiva. Então, a única solução alternativa era o evento regressar a uma semana que já foi a sua. Foi a semana de abertura da época
europeia em terra batida. Foi assim que o antigo Estoril Open nasceu no Jamor em 1990, com o advento do ATP Tour, e naquela altura jogava-se o Estoril Open, que era o primeiro da época europeia em terra batida, depois havia Madrid, Estoril Open, depois Barcelona e depois era Monte Carlo. E ao mesmo tempo da semana portuguesa do ATP Tour havia outros torneios noutras paragens e noutras superfícies. Sim, chegou a haver na mesma altura do Estoril Open, havia torneios em Joanesburgo, Hong Kong, Tóquio. Portanto, era um pouco um prolongamento da época de hardcourts, que vinha dos tais Masters 1000 de março, mas que se prolongava ali pela Ásia. Mas na Europa já se jogava em terra batida e o Estoril Open abria a época. E eu até acho que essa semana do antigo Estoril Open, e que abriu a época de terra batida até quase o ano 2000, se não estou em erro, essa semana do Estoril Open até era uma semana antes no calendário do que vai ser a do Millennium Estoril Open a partir de 2023, porque eu recordo-me que comemorávamos o dia 1 de abril durante o torneio, tanto que até fazíamos algumas brincadeiras nas crónicas da RFM ou nas emissões da RFM de acompanhamento do torneio, dizendo que, graças ao sucesso do evento, o Estoril Open tinha ganho também o estatuto de Grand Slam. Obviamente só caía nessa quem não acompanhava devidamente o ténis, mas lembro-me que o dia 1 de abril era sempre a meio da semana, e agora é no início do qualifying, a partir de 2023, que tem essa, pelo menos benesse, no que diz respeito a uma nova data de calendário, de contar com as férias da Páscoa. Sim, é uma boa notícia para os jovens adeptos portugueses, aqueles que ainda estudam e vão ter aí uma semana de férias, podem acompanhar o torneio de princípio ao fim. Nessa semana, começa a 1 de abril, acaba com a final a dia 9, isto é no próximo ano, 2023. Obviamente não é perfeita, é uma semana, portanto, 3 semanas mais cedo que a data atual, os dias são um pouco mais curtos, a temperatura média também um bocadinho mais baixa e, em teoria, as condições atmosféricas poderão ser mais instáveis, mas, como se sabe, as condições climatéricas hoje em dia já não são o que eram. Portanto, todos nós nos lembramos também que o torneio, quando se realizava no Jamor, também tínhamos tantos dias de muito calor, como também tivemos alguns dias de chuva, mas acho que isso faz parte e não será por aí. Acho que a parte das férias é realmente uma nota positiva. Sim, porque antigamente o antigo Millennium, agora o Millennium Estoril Open, não batia com a Páscoa, quanto muito no qualifying, mas recordo-me que no antigo Estoril Open, no Jamor, muitas vezes, volta e meia, batia com as férias da Páscoa, e isso era sempre excelente para a miudagem, para os apanha-bolas e para o público. Bom, vamos ver o que é que irá acontecer agora. Há essa contingência meteorológica, mas eu acredito que qualquer organização, como antigamente a de João Lagos, agora a de João Zelhão, estarão precavidas essas organizações para lidar com essas contingências meteorológicas e também reajustando o início dos encontros e das sessões noturnas. Atualmente a data do Millennium Estoril Open apanhava ali 1 ou 2 feriados, 25 de Abril e 1 de Maio, e eram dias que estavam sempre esgotados. Sim, mas só um é que batia na semana, porque... Exato. Um ou outro, mas especialmente o 25 de Abril, quando calhava o dia de semana, era um dia de sessão esgotada com muita antecedência. Sim. Agora vamos ter uma semana, não diria 7 dias de feriados, mas são 7 dias de férias. Vamos ver, é muito provável que haja também mais sessões esgotadas com mais antecedência. Sim, esta reformulação do calendário vai fazer com que os torneios ATP 250 funcionam da maneira que eu sempre achei que deviam funcionar, como eventos que atraiam o público por si mesmo e não pela qualidade do elenco, porque os Masters 1000 obviamente contam quase obrigatoriamente, faz parte do regulamento, com os melhores tenistas do mundo, e depois os outros têm que, eu não queria utilizar o termo sobras, mas têm que se contentar com o que será possível. E antigamente no Estoril Open, como agora no Millennium Estoril Open, as pessoas já vão pelo evento em si e não propriamente pelos grandes nomes. Muitos deles até são mais do foro íntimo do aficionado puro e duro do que propriamente do público em geral. Agora, a reestruturação do calendário, obrigatoriamente, é melhor para o público em geral.
porque há aquela aproximação dos Masters 1000 aos Grand Slams, há uma maior coerência e eu acho que nesse aspecto acho que era o caminho a seguir e os outros tiveram que se adaptar. É verdade que os JTPs 50 precisam de alguns nomes grandes, cabeças de cartazes para atrair, mas eu acho que o nível do ténis hoje em dia é muito elevado. Acho que as pessoas que vêm ao Estoril Open têm sempre a certeza que vêm ver bom ténis, porque o nível é realmente alto. Mesmo jogadores que não são tão conhecidos hoje, amanhã estão a dar cartas, como hoje estivemos aqui a falar deste time Raithoven. Há realmente sempre muita qualidade garantida, independentemente de haver os mais ou menos jogadores top 10 ou top 20. Acho que o nível está lá e acho que o adepto português tem sempre a certeza que o Milão Estoril Open vem ver bom ténis. É mais pela experiência, é a grande festa do ténis português, tal como outros eventos para esse mundo fora, enfim, fazem-se valer das qualidades do ténis local, é um ponto de reunião, no caso português, não só da comunidade tenística, mas também tem esse aspecto corporate e empresarial muito bem desenvolvido, portanto, é mais pela experiência e acho que os torneios têm mesmo que viver pelo nível de grandeza que conseguem, independentemente da participação de um ou outro jogador. Não é? Só para referir também, em relação a esse lobby que falámos dos torneios Masters 1000, que não se restringe a Madrid e Roma, a partir de 2025 também os Masters 1000 de Cincinnati e do Canadá, que alterna entre Montreal e Toronto, também vão passar a ocupar 2 semanas do calendário e só mostra realmente a enorme força que esses torneios dessa categoria têm no circuito. É evolução natural e consistente. Pela vontade também dos jogadores de querer ter no seu circuito grandes torneios, grandes eventos e não se restringirem, não ficarem tão dependentes só dos 4 grandes torneios do Grand Slam. Sim, e as exceções passarão a ser, eu diria, Monte Carlo. Também não pode crescer mais porque já não há mais semanas para juntar à época de terra batida. Até porque Monte Carlo sempre foi o torneio Masters 1000, na altura denominado Masters 6, que não era obrigatório, não requeria a participação obrigatória dos melhores tenistas do mundo, por ser logo o primeiro em terra batida, e também por algumas contingências de espaço que não sucede em Cincinnati. Não é bem em Cincinnati, é em Mason, sensivelmente 20 km de Cincinnati, e também no Open do Canadá, seja em Toronto, seja em Montreal. Agora, vai ser também muito difícil, para não dizer impossível, fazer crescer o torneio no Palais Municipal de Paris-Bercy, onde se joga o Masters 1000 de Paris, precisamente por não haver mais estádios, porque o crescimento para 2 semanas implica um quadro muito maior, muito mais encontros que não, enfim, Bercy não comporta tantos mais encontros. Aliás, o crescimento de Madrid também foi graças à construção daquela carra mágica, com grandes estádios e muitos cortes também, portanto foi um complexo praticamente novo. Depois sobra Xangai, e Xangai tem espaço para crescer. Hoje em dia já comporta um torneio de grandes dimensões e com o estádio principal e mais alguns circundantes, portanto tem margem. Vamos ver qual é que será o futuro do ténis profissional na China, enfim, atendendo aos últimos acontecimentos, e não falo apenas do ATP, também do WTA. Enfim, acho que é melhor concluirmos aqui todo este diálogo sobre o novo calendário, cheio de nuances e com implicações no principal evento turístico nacional, para falarmos de protagonistas. E há um nome aí que convém assinalar, até porque se trata de um grande regresso e que estava, enfim, não seria de considerar que Serena Williams regressasse a Wimbledon este ano. É verdade, mas foi anunciado agora que um dos wildcards do torneio feminino irá para Serena Williams, que volta a competir já na próxima semana no torneio da Eastbourne, embora apenas na variante pares ao lado da Ons Jabeur. Serena Williams recebeu um wildcard. Há pouco já tinhas falado também que o time Van Rijthoven, o tal jovem que ganhou na Holanda, o jovem holandês, também recebeu um wildcard. Também o Stan Wawrinka, o campeão do Grand Slam, também irá receber um convite para estar em Wimbledon. Bom, relativamente à Serena Williams, enfim,
a sua carreira, nesta altura, está envolvida em grande mistério. E eu, neste fim de semana, vou estar com o seu treinador, que aparentemente já não é treinador dela, o Patrick Mouratoglou. Ele organiza na sua academia de ténis em Nice, na Côte d'Azur, uma gala anual, e vou estar lá este ano e vou entrevistá-lo e vou ter a ocasião de lhe perguntar precisamente sobre o que é que se passou. Aliás, ele já revelou algumas coisas, disse que apenas que tinham combinado um treino a partir de um determinado dia e que ela não surgiu, pois houve aquela informação de que ela tinha deixado de o seguir nas redes sociais. Enfim, aquele tipo de conversa que sempre surge, com Patrick Mouratoglou depois também a assumir como treinador da Simone Halep. Portanto, vamos ver o que é que ele dirá. Vou gravar e, obviamente, usaremos toda essa informação no próximo episódio do Troca de Bolas. E cabe-me concluir, antes de passar a última palavra, destacando 2 livros. O Roger Federer, com a última atualização do livro assinado pelo nosso colega René Stoffer, suíço, casado com uma brasileira, portanto, dá uns toques de português. E também Rafa, a minha história, uma vez que o espanhol ganhou Roland Garros pela 14ª vez e tem agora 22 títulos do Grand Slam, com um autor inglês, de facto uma biografia interessante, 2 edições em português pela Catártica, que também lançou um livro associado ao Novak Djokovic, um livro sobre, enfim, que aborda também dieta e treino e psicologia. Falaremos em breve desse livro também do Novak Djokovic, para completarmos o Big Three. O chamado Big Three Books. Pedro, mais alguma coisa? Estaremos cá para a semana. Cá estaremos então para a semana e cabe-me agora dar as despedidas. Obrigado por estar aí. Continuem connosco. Não se esqueçam de subscrever o canal Tennis Take Portugal e de acompanhar sempre que possível mais uma troca de bolas. Até à próxima. Até à próxima.